Então, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos, tá? A esse nosso encontro. Como eu iniciei falando antes, hoje eu quero que, né, dentro das possibilidades de cada um, que vocês participem da aula, que a gente converse, que a gente consiga entender também um pouquinho da realidade de cada um, aonde se encontra, em que fase, né, dessa profissão maravilhosa que está. Então, eu quero convidar vocês agora para a gente discutir um pouquinho sobre que o futuro sempre está nas nossas mãos. E hoje a gente está com mais uma oportunidade de falar sobre futuro. E o que eu coloquei aqui para a gente iniciar? Falar um pouquinho sobre como inicia a nossa carreira médica, né? A gente sabe, a gente se forma. Primeiro, a gente entra na faculdade de medicina, que a maioria de nós, né, era um sonho de criança, a gente queria muito fazer, enfim. E aí tem essa questão de passar no vestibular. Daí passamos. Daí tem 6 anos de faculdade. E a faculdade de medicina, ela nos proporciona muitos caminhos, né? A gente pode trabalhar na emergência, como o Yuri está fazendo, a gente pode trabalhar em medicina de família, a gente pode trabalhar em consultório privado, a gente pode trabalhar numa salinha fechada, vendo só exames, né? Sendo radiologista, enfim, são vários caminhos, tá? Mas a busca é sempre a mesma: construir experiência, autonomia e tudo isso pautado num propósito. Mas lá no início, quando a gente começa quando a gente sai da faculdade de medicina, e isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que aconteceu com a grande maioria de vocês. A gente começa trabalhando com longas jornadas de trabalho, a gente tem que fazer decisões muito rápidas, né, assim, na hora ali, e a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Enquanto que a gente está ali cuidando das pessoas, salvando vidas, a gente ainda está aprendendo a medicina de verdade. Eu sempre falo que a faculdade de medicina a gente sim aprende muito, ela nos dá um norte, mas é lá no dia a dia fazendo, né, nos primeiros plantões, no primeiro posto, que a gente realmente aprende a ser médico. E esse é um caminho que 90% dos médicos passam. Então, a gente começa trabalhando muitas vezes no posto de saúde, né? Eu coloquei aqui embaixo, ó, plantão, coworking, SAMU, unidade de saúde. Hoje em dia, muitos começam com telemedicina. Na minha época, isso não existia quando eu me formei, né? Mas agora sim, a gente começa muitas vezes com a telemedicina, tá? E o que eu falei essa semana para um colega de vocês. E a telemedicina, ok, começar, mas daqui a uns anos ela não vai ser viável, porque cada vez é mais gente se formando, cada vez a gente tem mais pessoas no mercado e os preços da telemedicina vão cair muito. Tanto que já tem gente atendendo a R$ 30, R$ 40, R$ 20 a consulta, tá? Então, é um local de passagem, mas não deve, provavelmente não vai ser de permanência. Então, a gente começa ali, né? Plantão, coworking, muitas vezes. Assim, eu também iniciei fazendo coworking. Eu alugava um consultório de um colega meu, que era cardiologista. Uma vez por semana, ele sublocava o consultório dele para eu atender, tá? SAMU, muitos de vocês devem ter feito SAMU, emergência. Unidade básica de saúde, que foi onde eu também comecei, né? Fazendo um concurso, sendo médica de família. Telemedicina, que a gente já conversou, que é uma realidade de agora, mas não era uma realidade, né, de alguns anos atrás. E quando a gente pensa em partir para o nosso consultório, a grande maioria começa assim, sendo a sua própria secretária. E assim foi comigo também lá no início.
Eu era a minha própria secretária quando eu comecei, quando eu iniciei nesse coworking com o meu colega, eu que agendava minhas consultas, eu respondia minhas mensagens na época já, me fingindo de secretária, enfim, é assim que todos iniciam, a grande maioria. Mas quando a gente inicia nesse processo de coworking, de consultório, a gente sempre tem lá no fundinho o sonho de querer ir para um lugar melhor, ter uma clínica mais estruturada, ter um reconhecimento, ter uma posição melhor perante a sociedade, perante os colegas, enfim. Então, essa é uma trajetória que todos nós passamos. Só que o que que acontece? A grande maioria para no meio desse caminho aqui. Para aqui, Juna. Só um minutinho. A grande maioria acaba paralisando em algum desses locais e acaba que não evolui para esse próximo passo que estava almejando, que é ter sua clínica, que é ter seu consultório, que é viver das suas consultas e não ter que ficar fazendo plantão. O que eu já falei na aula passada, se é o teu sonho de vida fazer plantão, se é o teu sonho de vida ficar trabalhando num hospital, se é o teu sonho de vida ficar numa UBS, se aposentar, ok, nada contra. Agora, se você tiver um sonho, essa vontade de ir adiante, de ir além, de chegar a ter a sua clínica, o seu consultório e viver realmente só do seu trabalho nesse ambiente, a gente tem que dar o passo à frente. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: o futuro, ele não muda quando a gente deseja com mais força. Não é você desejando, eu quero sair do plantão, eu quero sair do plantão e desejar isso muito que isso vai acontecer. O futuro, ele começa a mudar quando as nossas decisões passam a ser compatíveis com aquilo que a gente deseja. E hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês como foi essa minha trajetória de sair de uma carga horária de plantões e concursos muito alta e chegar no meu consultório, chegar na minha clínica, chegar, né, nos valores que eu chego hoje em dia também de faturamento. E nesse momento eu quero fazer com vocês uma tarefa, uma atividade, tá? Todos vocês, né, todos nós, a gente trabalhou hoje durante o dia, e eu quero que nesse momento a gente, por alguns instantes, que a gente se entregue para essa dinâmica. Eu quero que vocês fechem os olhos, tá? Fechem os olhos e se imaginem daqui a 12 meses. Como você quer estar, como é que você quer estar no dia 6 de agosto de 2027? Você quer estar como você está hoje? Você quer estar além? Como você se imagina? Se você já tem um consultório, como você imagina que ele esteja? Se você já tem consultório, mas ainda faz plantão, você quer ficar só no consultório? Então, eu imagine isso, como você vai estar daqui a 12 meses. Pense se daqui a 12 meses você já vai estar com um posicionamento mais claro, se você já vai estar com a vida mais resolvida, se daqui a 12 meses você já vai ter um tempo maior para você, para sua família, fazer alguma atividade que seja fora a medicina, porque a gente sabe que, como médico, às vezes a gente vive 24 horas em função da medicina. Então, esse momento, imagine-se daqui a 12 meses. Mas lembre que, se não adianta só você imaginar um futuro diferente. Você tem que, a partir de hoje, começar a tomar decisões que sejam compatíveis com aquilo que você
acabou de imaginar. E eu quero conversar, falar um pouquinho quem é a Inês que está aqui conversando com vocês. Essa aqui sou eu e um monte de cachorrinhos. Eu nasci no interior, muito interior mesmo, de uma cidadezinha chamada Venâncio Aires, lá no Rio Grande do Sul. A gente morava muito longe do centro da cidade. Então, era uma comunidade isolada. Até os 7 anos, eu falei só em alemão. Não conseguia falar outra língua, né? Porque lá todo mundo só falava alemão. E era uma vida muito humilde. A gente não tinha, né, muito dinheiro, a gente não tinha condições. A gente ia para a cidade uma vez por mês fazer o rancho, né? E para comprar farinha, feijão a gente plantava, açúcar, né, que era uma coisa que a gente não fazia, enfim, para fazer o rancho do mês. E era essa a comunicação, era esse o contato que a gente tinha com pessoas que não fossem da nossa comunidade. Quando eu iniciei a estudar na quarta série, que foi nessa escolinha que vocês estão vendo aqui do lado, essa aqui é uma foto quando eu estava na quarta série. Eu sou essa aqui de vermelhinho, de saininha e blusa vermelha. Essa aqui era toda a nossa escola, que era uma escola multisseriada, era de primeira a quarta série. Todos estavam na mesma sala, né? E a gente era dividido por fileiras de primeira a quarta série. E nessa escolinha, na segunda série, a professora pediu para fazer uma redação sobre o dia do trabalho e o que que a gente imaginava ser quando a gente crescesse. E eu escrevi nessa redação que eu queria ser professora e médica. E o que me chama a atenção, e eu sempre exalto o papel fundamental que os professores têm na vida das pessoas, foi que essa professora da segunda série, naquele momento, ela não riu dos meus sonhos. Ela fez ao contrário. Ela pediu para me levantar e para ler o meu texto, a minha vontade para a turma inteira. E ela falou que, mesmo que a gente fosse lá da roça, que a gente só plantasse fumo e a gente não soubesse falar português direito, enfim, que aquilo não podia limitar a gente de ser o que a gente quisesse. Mas que para isso a gente teria que ir atrás, se esforçar, enfim, que as coisas não viriam por acaso. Mas essa professora, a professora Jane, da segunda série, ela colocou uma sementinha no meu coração, a sementinha da esperança. Ela acreditou que uma menininha lá da roça, de pé no chão, sem condições, e que seria impossível alguém imaginar que pudesse ser professora, médica, ela acreditou em mim. E essa atitude dela perpassou os anos da minha vida e todos os momentos que eu pensei, muitas vezes em desistir, eu pensava na Prof. Jane e pensava, se ela acreditou em mim, né, vamos seguir adiante. Aqui vocês estão vendo eu apontando aqui, Linha Isabel era o nome da localidade que a gente morava. Aqui era a casa que eu morava. E quando com 15 anos, eu perdi o meu pai, muito jovem, na época ele tinha 54 anos. E meu pai faleceu por vários motivos, né? Mas o principal, naquela época, um dos motivos foi que a gente não tinha condições financeiras de levar ele a um atendimento melhor. Mas depois, quando eu fui fazer medicina, eu descobri que foi uma sucessão de erros também médicos. Mas naquele momento em que meu pai faleceu, antes dele falecer, um médico chamou eu e meu irmão e falou: O teu pai, se vocês tivessem trazido ele 3 dias antes, tivessem feito um raio-x e tivessem entrado com antibiótico, ele não teria falecido.
E naquele momento eu prometi que eu também seria médica e paciente que passasse por mim não teria seus dias de vida encurtados por uma falta de capacidade técnica minha ou por eu estar, às vezes, num ambiente do SUS e também jamais por eu ter me acomodado na minha profissão. Depois que meu pai faleceu, as coisas ficaram difíceis, porque meu irmão é 15 anos mais velho que eu, ele já era casado, já tinha filho e estava seguindo a vida dele. Então ficamos eu e minha mãe. E não tínhamos como nós duas tocarmos o serviço da roça, então a gente viveu ali com um salário mínimo que a minha mãe passou a ganhar devido à morte, a pensão do meu pai, né? Então, né, eu já estava entrando, indo para o segundo grau. Eu entrei numa escola que, na época, fez uma seleção para conseguir uma bolsa para fazer magistério. Então, durante o segundo grau, eu fiz concomitante, né, a formação técnica em magistério. Me formei professora, fiz concurso, passei e comecei a dar aula no interior também de Venâncio Aires. Em pouco tempo, no primeiro ano, eu fui para uma escolinha bem do interior, dei aula, e com difícil acesso, eu ia na sexta, voltava só na segunda, e eu ia na segunda e voltava na sexta para minha casa, enfim, e eu dormia na escola mesmo, colocava um colchão no chão e ficava a semana inteira dormindo na escola. Depois, no segundo ano, eu consegui, naquela época, ter um sucesso muito grande com os meus alunos. No segundo ano, eu já fui para uma outra escola, fui promovida a diretora. Depois, no terceiro ano, eu já fui convidada a trabalhar na Secretaria de Educação do meu município, lá de Venâncio Aires. Enfim, e aí as coisas foram indo e evoluindo. E aí chega um momento de virada de novo da nossa vida. Estava tudo muito bem na minha vida, maravilhosamente bem. Estava bem empregada. Para aquela menina da roça, de pé no chão, que não sabia nem falar português, chegar a ser diretora de escola, chegar a trabalhar na Secretaria de Educação, ensinando outros professores em tão pouco tempo, já era uma evolução muito grande. Mas aí vem as viradas da vida. Em, eu ainda dava aula meio período e uma aluninha minha da segunda série, na época do Dia do Trabalho, pedi para fazer uma redação e aí a história se repetiu. A menininha da segunda série escreveu: Eu tenho um sonho de ser professora e médica. E aí, naquele momento, eu paralisei e pensei: Inês, e o teu sonho de ser médica? E a promessa que você fez que você faria medicina? E nesse dia eu cheguei em casa, perguntei para minha mãe, eu disse: Mãe, o que que você acha de eu fazer medicina? Imagina, gente, eu não tinha noção do que era passar no vestibular de medicina. Mesmo já sendo professora, eu não tinha noção do que era. E a minha mãe sabiamente perguntou: Você vai ser mais feliz como médica? Eu disse: Olha, acho que sim, eu vou poder ajudar mais pessoas, né? Vou cumprir o que eu prometi para o meu pai. Então, sim, vou ser mais feliz. E aí minha mãe falou: Então você tem que fazer. Hoje eu olho para trás e vejo, né, duas alienadas, porque eu, sem saber da dificuldade que era para passar no vestibular de medicina, e tinha que ser numa federal, porque eu não ia ter dinheiro para pagar particular, e minha mãe também, achando que, né, que ia ser super fácil. E minha mãe ainda falou: Mas eu te ajudo com dinheiro. Imagine, minha mãe ganhando um salário mínimo na época. Enfim, que deu tudo certo. Eu pedi minhas contas, fui estudar para o vestibular, deu tudo certo. Passei no vestibular da Federal de Santa Maria, na época, na Federal do Rio Grande, e ganhei bolsa integral pelo ProUni, que na época era o primeiro ano que estava tendo bolsa integral. E aí eu decidi fazer na Federal do Rio Grande. Passei no vestibular em 2005, isso. Em 2011 me formei em medicina
2014 terminei a especialização em medicina de família e comunidade. Também terminei nessa mesma época um mestrado que eu fiz na Federal de Pelotas. 2017 fiz prova de título para medicina de família e comunidade. 2018 fiz a prova de título para psiquiatria e também passei. Mas nesse meio tempo, claro que teve o nascimento da minha filha linda, da Chaine. Em 2016 ela nasceu, e quando ela tinha um mês de vida, mais um momento de que eu tive que fazer uma virada. Eu decidi fazer psiquiatria. Eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer psiquiatria, mas quando eu me formei eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que sobreviver. E com o nascimento da minha filha, esse sonho voltou. E quando ela tinha um mês, eu comecei as aulas de psiquiatria. E ela está em todas as fotos de todos os encontros, bem pequenininha, aparecendo. Foi 2016, eu já atuava na área da saúde mental, então em 2018 fiz a prova de título. Depois eu fiz outras especializações, independência química. 2020, fiz também a prova de título em psiquiatria da infância e adolescência, também passei. Depois, em 2022, a de psicogeriatria. E aí minha vida estava, né, indo tudo muito bem. Em 2017, eu tinha me comprometido de fazer meu último plantão. E eu tinha colocado também como data limite para eu sair de todos os serviços públicos o ano de 2020. E aí eu comecei atendendo no meu consultório, comecei indo, até que, até que 2020, né, eu ainda estava num serviço público, que era o de Urupema, e eu pedi minhas contas. Vocês lembram 2020 o que que estava acontecendo? Pandemia. E eu pedi as contas em janeiro, exoneração do cargo. Em março foi decretada aquele lockdown, que não podia sair de casa, aquela loucura toda da pandemia. Mas eu estava tranquila, eu pensei, tudo bem, né? Minha filha, Chaine, já está grandinha, vou continuar aqui no meu consultório, tudo certo. Até que 2 meses depois descobri que eu estava grávida do Matias. Pensem, sem eu que sou uma pessoa que era super segura, fiz as coisas planejadas ali, num momento de pandemia, onde a gente não tinha noção do que ia acontecer, sem nenhuma segurança financeira, né? Porque eu tinha pedido exoneração de todos os cargos, e grávida. Por isso que quando eu olho para trás, às vezes eu vejo as pessoas falando assim: ah, a gente tem que esperar o momento certo, tem que. Sim, a gente tem que fazer planejamentos, mas a vida vai muitas vezes contra todos esses planejamentos. E, enfim, esse momento me ensinou também o quanto que a gente tem força para fazer as coisas darem certo. Porque nesse momento grave da pandemia, sem nada de salário fixo, o que já estava dando certo, que era meu consultório, minha clínica, eu tive que fazer dar mais certo ainda. Em 2023, estava terminando já a pandemia, tudo voltando ao normal. Eu estava com uma agenda lotadíssima. Nessa época eu já tinha o valor de maior consulta da minha região, e minha agenda estava lotada. Eu tinha assim uns 6 meses para frente de agenda lotada. Eu sempre atendi só particular, sem convênios, sem retorno. E aí eu comecei a me questionar: mas o que que acontece que os meus pacientes têm resultado, melhoram, e o dos meus colegas não? E esses meus colegas são competentes tecnicamente, fazem diagnóstico certo, usam as mesmas medicações que eu usaria e não têm o resultado que eu tenho. E eu analisei e vi que eram algumas estratégias que eu tinha. Eram estratégias de injetáveis que eu usava e que nessa época ninguém nem ousava em falar de usar injetáveis na psiquiatria, exceto os antipsicóticos e algo assim. E também a estrutura que eu tinha criado de operação da minha clínica, né? Pré-atendimento, o durante a consulta, o pós-atendimento que a gente fazia.
E eu comecei a perceber que isso fazia diferença no resultado, né, do tratamento que eu tinha dos meus pacientes. Então, em 2023, surgiu essa vontade de compartilhar esse conhecimento para mais colegas médicos, porque eu não ia conseguir atender mais pacientes. Então, surgiu o Psiquiatria Injetável, um projeto ousado, inovador, muito criticado no início por colegas médicos, mas que, com o passar do tempo, ganhou robustez, ganhou respeito. Em 2025, a gente teve a aprovação do MEC como pós-graduação. E aí, de novo, chegou um momento de inflexão. 2026, eu cheguei e falei para as pessoas que trabalham comigo, para minha equipe, falei, gente, esse nome, psiquiatria injetável, mas não é só injetável que a gente usa. A gente usa outras estratégias, a gente usa outras tecnologias. Então, esse nome não está condizendo com o que realmente a gente faz e realmente com o que a gente entrega para os alunos. Então, mudamos o nome e em 2026 nasceu o Psiquiatria 360 Graus. Essa é a Inês, com a minha história bem resumida, e tem a Inês aqui, né? Mãe da Chaine, do Matias, da filha da dona Nilza, que está com 81 anos, e namorada do Jojo, que é o Joana, que me apoia muito e me ajuda, com certeza, e se não fosse ele, o Psiquiatria 365, o Psiquiatria 360 Graus, não teria saído do papel. Vocês fizeram, antes desse resumo da minha vida, uma visualização do futuro. Como você quer estar em 12 meses. E eu acho que agora, depois de ver a minha história de vida, talvez seja importante vocês refazerem essa visualização. Porque muitas vezes a gente faz uma visualização, mas a gente está ancorado em crenças limitantes. Vocês acham que essa Inês lá de trás da roça comia bergamota o dia inteiro, que subia nos pés de goiabeira, que nadava nos rios e pegava cascudo com a mão, né, no rio? Vocês acham que essa Inês, se ela soubesse das limitações, ela teria ousado sonhar em ser professora e médica? Não. Então, eu quero que essa minha história inspire vocês a realmente visualizarem um futuro que vocês querem sem limitações, sem a parte racional de vocês dizendo que isso não é possível. Porque se eu tivesse essas amarras, eu não teria nem sido professora, se eu fosse olhar pelas minhas condições, de vida. Muito menos médica, muito menos uma médica com 4 RQS, mestrado, muito menos uma médica que não trabalha em nenhum plantão, não trabalha no SUS, e falo isso com muito orgulho e com muita gratidão de todos os plantões que eu fiz, do SUS que eu trabalhei, foi muito importante, mas eu resolvi ir para outro nível e me permitir ir para outro nível. E aí muitos ficam limitados e ancorados numa coisa de eu não gosto de vender. Ah, Inês, eu não quero. Tem gente que chega a falar, eu não quero ter meu consultório em minha clínica porque eu não gosto de vender. Venda ética não é a gente vender sob pressão. Uma venda ética é você fazer um diagnóstico correto do teu paciente, você explicar o que ele precisa, recomendar tudo o que existe para o tratamento dele, apresentar condições e permitir que esse teu paciente que ele faça uma decisão consciente. Clareza comercial não diminui a medicina. Quando bem conduzida, protege a decisão.
Então, talvez a gente tenha essa imagem de eu não gosto de vender, porque a gente tem uma visão errada do vender. Que vender é ruim, é feio, é a gente empurrar coisa que não é certa. Eu acredito que tem alguns alunos meus que estão na aula, então, que acompanharam minhas consultas, enfim. Com certeza eles vão dizer que, quando estavam me acompanhando, enfim, que eu não empurro nada para o paciente. Eu coloco as opções, ó, você tem essa opção. A melhor é essa, né? Então, e você decide. Então, assim, não é empurrar coisas que o paciente não precisa. É você falar o que ele precisa e mostrar as opções. Talvez uma outra limitação que a gente tenha, que nos impeça até de sonhar em ter uma clínica, em ter um consultório e viver só dessa clínica, só desse local de trabalho. É, minha cidade não tem esse perfil. Inês, capaz, imagina, eu vou colocar um consultório, vou ter uma consulta de R$ 1.000 sem retorno. Bah, não, minha cidade não comporta isso. Aí eu preciso, e eu falava muito isso. E aí alguém um dia me falou, Inês, você não precisa alcançar a cidade inteira. Você só precisa de uma parcela dessa cidade. Até porque você não vai conseguir atender a cidade inteira. E isso deu um clique na minha cabeça. E é verdade. Eu não preciso, que todas as pessoas da cidade, venham consultar comigo, né? Eu preciso de uma parcela dessa cidade que tenha um perfil que seja interessante que eu atenda, que tenha um perfil de doença, enfim, que esteja ao meu alcance em ajudar. Então, o tamanho da cidade não define sozinho a oportunidade, tá? E eu falo isso com muita propriedade também, porque eu moro em Lages, trabalho em Lages. Lages é uma região, Serra Catarinense, mas mesmo sendo Santa Catarina, a nossa região aqui é uma das que é a de menor IDH de Santa Catarina, e temos cidades aqui que são essas cidadezinhas aqui, ó, Cerro Negro, São José do Cerrito, Campo Belo do Sul, são as cidadezinhas que mais eu tenho pacientes. E vejam o IDH dessas cidades, baixíssimo. Então não é a cidade que define. Ah, Inês, mas eu não tenho uma equipe grande. Gente, no início a gente não precisa de equipe grande. Eu falei, eu comecei no meu consultório, eu sendo a minha secretária. Depois eu contratei uma secretária, que era técnica de enfermagem, e ela era técnica de enfermagem e secretária. Por quê? Porque no início eu só tinha pacientes para meio período por semana. Depois eu comecei a ter paciente para um período, para um dia inteiro por semana. E assim as coisas vão indo. Conforme você vai crescendo, você vai aumentando a tua equipe, tá? E isso aqui também é muito importante. Antes de contratar mais pessoas, a gente precisa organizar o trabalho de quem já está trabalhando contigo. Não adianta nada você ter 10 funcionários, um se batendo no outro e ninguém sabendo o que tem que fazer. Sempre falo assim, né? Tipo, barata tonta para lá e para cá e ninguém sabe. Aí no final do dia, todo mundo tem a impressão de que trabalhou muito, mas ninguém fez nada efetivo que ajudasse você a sair desse lugar, tá? Ah, Inês, eu já contratei marketing, não funcionou. Não, ó, o pessoal do meu marketing aí, ó. Vou falar também, ó, não funcionou o marketing, não funciona nada disso. Gente, o marketing, ele não corrige uma base que não está certa, tá? Ah, o marketing, o tráfego pago, ele não vai substituir a estratégia. Ele vai dar velocidade ao que já existe, tá? Mas ele não é ele que vai fazer as coisas acontecerem. As coisas precisam estar estruturadas e funcionando para que aconteçam. Daí sim o marketing vai ser importante. E essa aqui, o que eu falei para vocês, eu em 2023, a minha agenda está cheia, certo? Nessa época a minha agenda estava cheia. E eu queria até trazer aqui para vocês, eu não conseguia ver ali no Drive,
o meu faturamento de 2023. Mas em 2023 eu atendia todos os dias, o dia inteiro. Eu atendia. Hoje em dia eu acho inacreditável o que eu fazia, mas eu atendia 12 pacientes por dia. 12 pacientes por dia. Então, minha agenda estava sempre cheia, né? Mas eu não estava. Eu chegava cansada, exausta no final do dia, no final da semana, e não conseguia subir porque eu tinha, não tinha muito, né? A maioria da minha operação era só as consultas. Então, assim, a agenda cheia, mas se isso está centralizado só em você, médico, não vai fazer você mudar de nível, não vai fazer você ter mais liberdade, nem de tempo, nem financeira. A agenda cheia é importante, sim, óbvio, mas você precisa, né, reestruturar, colocar a tua equipe para fazer funções que não, para que não tudo dependa só de você, tá? Ah, Inês, outra coisa, ó, eu até quero ter meu consultório, mas eu não tenho tempo para implementar. Eu trabalho ainda 40 horas no SUS, faço plantão, não tenho tempo, enfim, não consigo, não esquece. Então, gente, se você não precisa organizar tudo de uma vez, fazer tudo de uma vez. Você vai indo aos poucos. Você faz uma coisa primeiro, depois a outra e vai indo, tá? Claro que quando a gente não tem uma direção, a gente se perde e vem as coisas do dia a dia, que nem congresso quando a gente vai, né? A gente sai cheio de vontade, ideias e depois não coloca nada em prática. Então, é importante nesse processo a gente ter pessoas ao lado ou ter alguém que a gente possa olhar, ter como referência, ah, como você fez aqui, como você fez acolá, para já ter um caminho para seguir. Outra que eu ouço muito é, ah, não quero aparecer nas redes sociais. E eu falo para os alunos, o Vinícius que está ali pode afirmar que eu falei já para eles. Gente, você não precisa amar, você não precisa gostar de aparecer. Gostar. Não, a gente não está falando de gostar ou não. A gente está falando que nesse momento é o jogo, é a regra do jogo. Você vai ter que aparecer nas redes sociais. Isso não significa que você tem que ficar 24 horas por dia nas redes sociais. Não significa que você tem que ficar o dia inteiro, que você tem que fazer todo dia redes sociais. Não. Tá? Se vocês entrarem no, se vocês me acompanharem lá, né? Tem muitas publicações, mas que são mais a partir do marketing que faz. Mas, de vez em quando, você tem que aparecer. Não precisa ser todo dia, mas pelo menos um dia sim, um dia não. No Stories, tem que aparecer, tá? E volto a dizer, isso não é gostar. Isso faz parte do jogo, tá? Ah, mas eu tô só começando, Inês. Eu me formei agora, tô só começando, então assim, vou esperar uns anos me estruturar melhor, ganhar um pouquinho mais de dinheiro nos plantões para daí fazer isso. Gente, começar é a melhor hora para construir bases mais fortes. Princípios bem aplicados hoje evitam erros caros amanhã. E aqui eu vou trazer o exemplo de uma querida aluna que participou da minha mentoria. Ela fez a minha mentoria, e ela veio, ficou uma semana aqui em Lages comigo. Inclusive trouxe a secretária dela junto e a enfermeira. E na época ela ainda estava estruturando a clínica. Ela ia contratar essas duas pessoas e ela estava, gente, recém saindo da faculdade, tá? Ela se formou em dezembro ou novembro e veio para cá em janeiro. Ela recém tinha se formado na faculdade. Então vejam o que ela conversou aqui com a gente. Para a gente lembrar que essa desculpa de que no começo, às vezes eu vou esperar um pouco mais, é desculpa que a gente coloca na nossa mente.
Oi, meu nome é Renata Sabrina, sou de Formosa, Goiás. Eu sou médica e atendo saúde mental aqui na minha cidade. Eu estive, assim que me formei, há 7 meses atrás, em uma mentoria exclusiva com a doutora Inês e toda a sua equipe, o que me possibilitou estruturar a minha clínica totalmente do zero. Toda a parte documental, medicamentosa, a equipe que precisaríamos e também a aplicação, o manejo de medicações injetáveis, bem como a cetamina também, que fizeram total diferença na minha atuação, na minha prática clínica. Isso deu potência ao meu posicionamento, me deu autoconfiança para conseguir atuar numa cidade interior, ter um público seleto e ter resultados financeiros surpreendentes. Em 5 meses de clínica, eu estou faturando o que colegas não estão faturando, trabalhando em 2, 3 empregos. Então, eu considero que fez total diferença, foi fundamental para que eu tivesse os resultados que eu estou tendo hoje, tá bom? Muito obrigada, doutora Inês e toda a sua equipe, e espero que vocês possam ter também dessa profissional toda a excelência que eu recebi. Oi, meu nome é Renata. Então, para a gente ver que estou no início, né, não é desculpa. Ah, mas eu vou esperar mais um pouco. São desculpas que a gente dá para a gente, né, quando a gente não quer sair do conforto, tá? Ah, Inês, mas eu não, eu tenho medo de cobrar mais, né? Imagina como é que eu vou cobrar mais dos meus pacientes da minha região aqui. Uma coisa que é importante é que o preço, a gente não deve elevar o valor, o preço. Deixa eu só ver aqui que tem algumas perguntas aqui. Não, mas depois a minha equipe vai fazer. Que a gente não deve elevar o preço por vaidade. Por exemplo, ai, meu colega aqui da cidade aumentou o valor de 500 para 600 reais, então eu também preciso aumentar. Não, não é por aí, né? O preço, o valor da tua consulta, ele tem que refletir o que você entrega, a estrutura que você tem de atender o paciente, a responsabilidade que você tem com esse paciente, os custos, a diferenciação. Então, assim, você, você vai naturalmente ver que a tua consulta tem que ter um valor maior. Os meus pacientes costumam falar, quando eles chegam, eles acham a primeira vez, eles acham a consulta cara. Mas a maioria depois, né, da segunda, terceira consulta, eles falam: Nossa, doutora, lá no início eu achei cara a tua consulta, mas eu acho até que você deveria cobrar mais, né? Por quê? Porque a gente faz realmente uma entrega que faz diferença na vida do paciente, tá? E esse aqui também é um aluno meu, o Yuri. O Yuri tinha todos esses medos, todas essas objeções que eu falei para vocês ali, agora que eu apresentei, todas elas ele tinha, todas, todas. E em menos de 6 meses ele fez uma transformação na vida. Oi, doutor Inês, passei aqui rapidinho para deixar essa mensagem para os meus colegas médicos que estão agora nessa live e dizer a vocês que antes do curso eu já atendia, mas foi com o conhecimento que adquiri com a senhora, com o doutor Inês, que passei a enxergar o paciente de uma forma muito mais completa, não em relação apenas à anamnese, mas sim aos protocolos de injetáveis, a atuação do paciente como um todo, estruturar muito melhor meus tratamentos e ter mais segurança nas minhas condutas. E isso mudou completamente o meu conhecimento e posicionamento como médico. E como consequência, meu consultório ele cresceu. Meu faturamento aumentou e hoje eu consigo oferecer um tratamento muito mais diferenciado, desde a fotobiomodulação, desde a acetamina, desde os protocolos injetáveis aos meus pacientes. E sabe o melhor e interessante? É que eu estou gravando este vídeo diretamente de um evento de empresários aqui em Fortaleza. E estar nesse ambiente me fez perceber o quanto o crescimento profissional também exige visão estratégica e crescimento em conhecimento, algo que aprendi muito com você. Então fica a minha gratidão, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, por aumentar meu faturamento principalmente e por inspirar tantos colegas aí que estão na live, né, para mostrar que é possível crescer, fazendo uma psiquiatria séria, baseada em ciência e evidência e colocando pacientes sempre dentro do cuidado. Um grande abraço, colegas, e aproveitem essa professora fantástica,
é de verdade, certo? Eu também sou de verdade. Eu não estou sendo comprado para fazer esses vídeos. Estou aqui realmente falando para vocês com gratidão. Quem quiser falar comigo, pode pedir meu contato, doutor Inês, pode falar no meu Instagram. Eu estarei disposto a ajudar vocês. Eu tinha que ter um vídeo do Yuri antes e um depois, para vocês verem a transformação do Yuri, hein? O Yuri entrou, ele, ele iniciou ano passado, em setembro, e ele não tinha ainda a clínica, nada. Ele começou tudo isso depois, nesse pouco tempo. E depois de 2 meses, ele não tinha ainda nem feito a parte presencial. Ele já começou a implementar, daí ele me ligava e dizia, e agora o que que eu faço, o que que eu não faço? E em 2 meses, ele já tinha o faturamento dele, que era de 20 mil, ele já tinha chegado em 100 mil em 2 meses. Então, ele realmente aproveitou essa Oi, oportunidade de doutor Inês. estar no psiquiatria injetável. Aqui tem alguns prints aqui. E esse aqui, esse que tem amarelinho, é um dele que ele me mandou. Nem contei a novidade, já tô conseguindo faturar 20K no dia. Foi um dia que ele me mandou. Aqui, 25.700 nesse dia também. É do Yuri, tá, gente? Terminei agora de atender, não consegui ainda entrar na live. Então, né, uma pessoa que. Esse era o salário dele do mês, quando ele entrou na mentoria com a gente. Esse aqui é um outro colega, né, mostrando para a gente o quanto que tinha aumentado o faturamento dele, só com a implementação de injetáveis que a gente tinha colocado. E ele é um colega, vocês devem estar pensando todos, mas todos eles têm RQE, já são super famosos. Não, tá? Todos esses que eu apresentei para vocês até agora, nenhum deles tem RQE, tá? Um outro colega, o Magno, que veio agora em maio, ele veio aqui, e ele já começou também a implementar na região dele, no consultório, o uso da acetamina, né, dos protocolos de acetamina, que ele fez 2 protocolos de 8 sessões para ideação suicida e 12 mil cada um. Aqui. Agora, eu quero abrir para ver se tem alguma pergunta. Minha equipe, alguém fez pergunta que eu não consegui acompanhar aqui. Alguém? Ricardo, pessoal, tem alguma pergunta que eu não consigo ler aqui de rápido assim? Deixa eu ver, Eduardo colocou. Eu tenho pós em saúde da família, pós em psiquiatria, já atuo na psiquiatria buscando aprofundar os injetáveis. Ótimo! Então, seja bem-vindo. Primeiro passo, São Paulo. Precisava falar, vai esperar, nunca faz. Quanto mais ganha, mais gasta. Isso aí, quanto mais ganha, mais gasta. Exatamente. Então, pessoal, se vocês tiverem perguntas, perguntem, tá? Porque hoje, assim, hoje não é um dia de muita aula sobre medicina técnica. Foi mais para conversar um pouquinho sobre. Vai ser, né? Porque a equipe falou que era para ser em 1 hora, mas já passei de novo. Mas, enfim, acho que vocês estão gostando e é sempre bom a gente aprender. Esse caso, desse paciente aqui, eu quero saber com vocês. O que que vocês fariam? Esse paciente. Prestem atenção na história e o que vocês fariam hoje com os recursos que vocês têm. Paciente jovem que chega no consultório de vocês, trazido por familiares. Nesse mesmo dia, você é de uma cidade pequena, né? Muita gente ligou para você e é um jovem importante na cidade. Ele ocupa um cargo importante, né? E ele chega dizendo para vocês, com todas as letras: tudo que vocês fizerem, nada vai me impedir. Segunda-feira eu me mato. Já está tudo planejado. Não interessa o que vocês fizerem. Se vocês tentarem me internar, eu dou um jeito de me matar igual, ou mato alguém junto. Se não me internarem, eu já decidi. Segunda-feira eu me mato. E aí você está numa cidade que não tem hospital psiquiátrico, não tem leito de internação, e essa pessoa está na tua frente. 2h30 da tarde de uma sexta-feira.
Prefeito já te ligou, vice-prefeito já te ligou, ele tá ali. Nunca fez tratamento psiquiátrico, nunca teve nenhum quadro, aparentemente, não usa nenhuma medicação, não usa drogas, tá? E agora, o que vocês fazem nesse cenário? Qual é o arsenal que você tem na tua mão para ajudar esse paciente? Esquece, gente, não tem a possibilidade da internação, não tem, tá? Certo? Você não tem lugar. E ele já falou que se você fizer chamar alguém para internar, enfim, ele vai se matar igual, e se precisar, ele mata alguém junto. O que você faz nessa situação? Quero saber, quero a interação de vocês. Deixa eu ver, eu não consigo ver quem está online. Eduardo ainda está online? Quem que está online aí? O que vocês fazem nessa situação? Priscila, pode falar. Nós temos aqui online, ó, Bruno Landim, Eduardo, temos a Gabriela, o George, o Isaac, Isaac, Leonara, Tânia, deixa eu ver, o Fala aí. Isaac. O que se faz, Isaac? Então, isso acontece com muita gente, né? Esses casos, alguém falou ali, acho que foi o Yuri falou, tô no terceiro mês da pós. Mas assim, Yuri, se acostume, porque esses casos que vão chegar, tá? E aí, o que você faz? A gente tem que ter, em primeiro lugar, emocional para isso, né? As Ô, pessoas doutora, acham. Hã? deixa eu interromper a doutora rapidinho aqui, que essa pergunta é bem legal. Olha só que legal que o Yuri falou aqui, ó. Isso aqui é uma recorrência que chega até a gente aqui, né? Que as pessoas que vão chegando, os médicos que vão chegando, eles falam exatamente isso aqui, ó. É, sobre o medo de iniciar antes de estar tecnicamente preparado, pronto, né? Ele falou que está no terceiro mês aqui de pós-graduação, ainda não atende na psiquiatria, mas quer começar logo. Só que tem essa insegurança de não estar totalmente preparado. O que que a doutora pode falar para ajudar o nosso doutor Yuri Machado? Yuri, preparado a gente nunca vai ter. Lembre-se quando você se formou em medicina. Quando você pegou o canudo, você se sentiu preparado para fazer o primeiro plantão? Eu aposto que ninguém de nós que está aqui nessa sala estava se sentindo 100% preparado, tá? Então a gente tem que começar. Mas a gente. Foi Alguém alguém. habilitou. Calma, mutou já, Isso, pronto. isso. Mas a gente tem que saber situações que a gente pode vir a encontrar e saber como resolver. Antigamente, a gente não tinha muita possibilidade de fazer cursos, de fazer mentorias, enfim. A gente era o livro, isso, né? Hoje em dia, a gente tem como ter um apoio, ter alguém do nosso lado. Se você viu ali a doutora Renata, que deu depoimento, ela iniciou logo que se formou. Ela fez, na época, ainda até um ano atrás, durante a faculdade, você já podia iniciar a pós, não sei se vocês lembram. Isso mudou agora em 2025, antes podia. Então, quando ela terminou a faculdade, ela já estava terminando a pós dela em psiquiatria também, mas ela também não tinha experiência. Então, o que que ela fez com uma inteligência emocional magnífica? Ela fez a minha mentoria e quando ela iniciou, ela teve esse suporte. Então, quando ela começou a ter os primeiros casos mais graves, enfim, que chegavam, ela me mandava ali a mensagenzinha no WhatsApp. Ai, Inês, chegou esse paciente. Ó, fiz isso, isso, isso. Você acha que tá certo? O que que você faria diferente? Então, isso faz parte, e por isso a importância da gente estar numa comunidade com médicos que queiram se ajudar, tá? Isso não é a realidade da maioria das comunidades médicas. A maioria dos grupos que a gente está, os grupos que a gente está lá de médicos, não estão lá para nos ajudar, para nos apoiar, para nos dar realmente o pulo do gato para evoluir na vida ou para fazer um atendimento melhor, tá? Mas enfim, tem que ir.
com medo mesmo. E se esse paciente, né, chegar na tua frente, o que você precisa ter? Arsenal terapêutico. Qual arsenal terapêutico? Adianta para esse paciente você começar o lítio, que a gente sabe que é anti-suicídio, enfim, mas que vai começar a agir, sei lá, daqui a 30 dias, 40 dias, no caso como anti-suicida? Adianta a gente iniciar um antidepressivo que vai iniciar daqui a 14, que vai começar a fazer efeito daqui a 14 dias, se ele está falando que ele vai se matar na segunda-feira? Então, é um momento que a gente precisa ter algo mais potente ao nosso alcance e na nossa clínica. O que que eu fiz com esse paciente? A gente aplicou a cetamina. Ele aceitou fazer a cetamina, conversei com ele, né? Eu disse, depois que tu fizer a cetamina, eu disse, você decide o que você vai fazer. Eu só vou te fazer um pedido. Você vai fazer a aplicação de cetamina. Ele, tá, então tá. Então eu vou fazer a aplicação de cetamina. Ele tava bravo também. Aí fomos lá, fizemos a aplicação. Ele veio consultar sexta-feira de tarde. Então a gente aplicou de tarde mesmo. E aqui foi a entrevista que eu fiz com ele 5 dias depois dessa sexta-feira. Então, estou aqui com um paciente, né? Hoje é dia 15 de outubro, e você chegou aqui na consulta na sexta-feira, dia 10. E você veio, enfim, a gente conversou, e nesse mesmo dia a gente já fez uma aplicação de cetamina. Como você chegou sexta-feira na consulta? Com um plano traçado. Eu iria, segunda-feira, eliminar com o meu sofrimento eu mesmo. Eu já tinha feito seguro de vida, tinha para deixar para minha filha, estava tudo programado. Eu ia ver ela no domingo, e segunda-feira eu ia forjar um acidente de carro para eliminar com tudo. Uhum. E aí a gente conversou ali bastante na consulta, e aí eu te dei a opção de fazer a aplicação da cetamina, que a gente aplicou na sexta mesmo. Passados esses 5 dias, o que você observou de melhora? A mudança radical no humor. Eu tinha uma tristeza muito grande que agora não tenho mais. Assim, não vou dizer que não fico triste, mas não do jeito que eu ficava antes. Com vontade de morrer. Eu fiz o plano para chegar no dia 13 para eliminar a minha dor, porque eu tinha um prazo para cumprir, mas todo dia eu queria morrer. E então isso melhorou. E quando a gente aplicou na sexta, esse pensamento de morrer, ele já foi embora assim na sexta, ou quando que você percebeu que isso foi melhorando? Na sexta, Na sexta, no mesmo dia da aplicação. Uhum. E você acha que assim, mais médicos deveriam ter isso nos consultórios? Com certeza. Iria ajudar muito. Muito. Ia fazer uma grande diferença na vida do paciente. Porque me foi dado 2 opções pelo meu quadro suicida. Ou eu ia fazer o medicamento, ou eu ia sair daqui internado. E o internamento para mim ia ser o fim mesmo, porque ia divulgar qual era o meu quadro, e eu ia ficar defamado na sociedade, todo mundo ia saber o que eu estava planejando, e o pior de tudo, que ia me deixar com muito mais raiva. Então, quando eu saísse, provavelmente que eu iria, não iria nem ter prazo mais, eu iria realmente só executar. E o remédio mudou totalmente. Então tá bom, que bom, né? Estamos ainda no início do tratamento, hoje a gente vai fazer a segunda aplicação, a gente combinou que a gente vai fazer 8, né? Porque tinha atrás, esse pensamento suicida tinha a questão de um quadro de depressão bem grave, né? Então nós vamos manter as aplicações, né? Já também introduzimos o remédio via oral, né? E eu tenho certeza que você vai ter muitos benefícios, cada vez vai melhorar mais. E que bom que acreditou no tratamento e permitiu que a gente fizesse ele na sexta-feira. Eu também só tenho a agradecer. Realmente, de verdade, só tenho a agradecer. Porque quando eu cheguei aqui sexta-feira, eu não tinha mais motivo nenhum para ficar vivo. Nem filha, nem nada. E hoje eu tô vendo tudo de outro ângulo, assim como a senhora comentou, que ia ser o início de uma nova vida. Que bom, fico bem feliz. Então eu tô aqui com o paciente. Então, gente, é sobre isso, né? Você ter um arsenal terapêutico que vai fazer diferença na vida da pessoa, tá? Doutora, eu vou Oi. te interromper de novo aqui, ó. Tem gente, oxe, eu tô sem, não apareci. Aí, pronto, apareci de novo. Ó, tem gente perguntando aqui sobre, tem médico perguntando aqui sobre qual o tamanho de um espaço precisa ter, que um espaço precisa ter para abrir uma clínica. Gente, o meu primeiro local que eu fiz cetamina foi na minha clínica antiga. A Daiane, que ainda está comigo desde lá, enfim, que trabalhava já comigo e veio já de muitos anos, a gente pegou a cozinha que a gente tinha e a gente transformou a cozinha
num local de aplicação. A gente colocou uma maca, colocamos, fizemos ali e fizemos o local de aplicação. E aí depois fizemos um puxadinho para fazer a nova cozinha, né? Então a gente começou com um espaço realmente muito reduzido. Tanto que na época, eu me lembro que em 2023, 2024, as pessoas pediam muito para acompanhar a cetamina. E eu, na época, era um espaço muito pequeno. Eu dizia, meu Deus, não tem nem como vir um médico acompanhar, porque o espaço era realmente muito reduzido. Então, no início, não precisa de um espaço grande, tá? Como eu gosto de trabalhar com a cetamina? Eu gosto, assim, a minha enfermeira já está treinada, enfim, a equipe já está treinada. Então, eu vou lá, faço a aplicação e todo o tempo que o paciente fica durante aqui na clínica, eu continuo atendendo os meus pacientes. Então, precisaria, ao meu ver, no mínimo, dois espaços, né? Tipo, um consultório para atendimento e um consultório, um local para aplicação, tá? O que não é um espaço em metros quadrados muito grande. A gente tem que ver, gente, que a gente cresce. Então, os alunos meus que lá no início iniciaram fazendo pequenininho, todo mundo já, né, querendo, tendo que aumentar a clínica, a gente já tem que no início já ter uma mentalidade de que as coisas vão crescer, porque hoje ainda são muito poucos os médicos que oferecem essas estratégias terapêuticas. Então, vocês vão ter muitas pessoas em estados que precisam realmente de uma intervenção mais robusta, que vão estar procurando vocês, tá? Mais alguma pergunta, Ricardo? Não? Eu vi a do espaço, eu já respondi, né? Já. Tem Acho mais uma que... pergunta aqui, ó. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O médico está perguntando sobre os injetáveis. Quais você usa? Quais eu uso? Vários. Então, a gente tem toda a parte de vitaminas minerais, que a gente utiliza aqui na clínica. Tem a parte dos antipsicóticos injetáveis, tem a parte de acetamina, né? Cetamina que a gente usa, tá? Tem outros protocolos que a gente usa para fibromialgia, então que a gente também usa a acetamina junto, mas a gente usa algumas outras substâncias. A gente tem os protocolos de emagrecimento, que a gente usa GLP-1, enfim, são vários que a gente utiliza. E sobre os alvarás da vigilância, hoje tivemos visita da vigilância aqui, olha que maravilha. O dia que vocês colocarem a clínica de vocês, que vocês começarem a crescer, começarem a faturar, vocês vão ver que a vigilância vai passar. Tipo, uma vez a cada 2 meses ela vai passar. Então, vocês vão ter que ter tudo certinho, tá? E tem que ter tudo certo. Tem que ter os alvarás certos, tem que ter tudo certo para não ter problema para vocês também. E nem para o paciente, óbvio, tá? Essa paciente aqui, eu só coloquei uma foto porque ela veio Rapidinho, essa doutora, semana. rapidinho, doutora. Só um minutinho. A última, prometo, prometo. A última. Ó, é, a Tânia tá perguntando aqui, ó. Cetamina. Você faz EV, endovenosa ou SC? Eu faço a endovenosa, subcutânea e o nasal, o Spravato. As três. O meu protocolo, é Tânia, né? Tânia, o meu protocolo, e é o mesmo que eu ensino para os alunos, tá? Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai vendo no dia a dia o que que funciona e o que que não funciona. Até 2022, eu aplicava só a acetamina subcutânea, tá? 2022, eu comecei a receber muitos pacientes encaminhados de outros colegas médicos para fazer cetamina e eles pediam que fosse EV. Daí eu comecei a fazer EV também. O que que eu percebi fazendo EV e subcutâneo? Que tem paciente que responde melhor ao subcutâneo e tem paciente que responde melhor ao EV. Isso é fato. Sim, vocês não vão ver isso em livro nenhum. Isso eu vi ali na prática. Como eu faço hoje em dia? Ó, gente, isso aqui, como eu faço hoje em dia, isso que já vale ouro já. Como eu faço hoje em dia? Eu faço uma aplicação EV e uma subcutânea
e a gente avalia com o paciente com qual ele se sentiu melhor. A gente vê ali na escala de depressão de Madres com qual das duas ele teve uma resposta melhor, para daí decidir da segunda em diante se a gente vai fazer EV ou subcutâneo, tá? Dá tempo de mais uma? Tá. Aí eu vou cortar parte da apresentação, viu, Ricardo? Não, vamos lá. É porque as perguntas estão ficando interessantíssimas aqui, ó. Ó, tem um médico perguntando aqui o seguinte, ó. Hoje existem muitos consultórios oferecendo tratamentos semelhantes. O que que realmente diferencia uma clínica de saúde mental que cresce acima da média? Tem que perguntar. Amei essa pergunta. Adorei. Enfim, o que faz a gente ter todo mundo oferecendo e o que que a gente faz ter o diferencial, né? Primeiro lugar, eu tenho certeza que você não consegue ter um diferencial, ter um faturamento, ter uma clínica de sucesso se você não tiver competência técnica, tá? Então, primeiro lugar, sim, você tem que ser um médico muito bom tecnicamente. Isso envolve, ok, vou fazer psiquiatria, então eu vou saber fazer muito bem diagnóstico diferencial, vou saber muito bem os tratamentos psiquiátricos tradicionais, que não, a gente não vai deixar de usar o via oral, o remédio, o psicotrópico via oral. Não. A gente vai usar estratégias adjuvantes que realmente melhoram a qualidade de vida do paciente, melhoram a resposta e fazem diferença na vida do paciente. Então, primeiro, tem que ter conhecimento técnico. Não adianta você ser mais ou menos, ficar ali, né, querendo enganar, que não vai dar certo. Você tem que saber, tá? Segundo ponto, não adianta de nada você saber e não colocar em prática e não transparecer que você sabe, tá? Eu ia colocar uma foto minha de 6 anos atrás, não achei a foto. Há 5 anos atrás eu tinha os mesmos títulos que eu tenho hoje. Os mesmos. Diplomas, RQS, tudo igual. E a minha consulta era R$ 500. E o meu faturamento na clínica, com certeza, não chegava a mais que 70 mil por mês. Por que hoje, 5 anos depois, se eu estou falando que eu não tive nenhuma graduação acadêmica nova, estou melhor em vários quesitos: posicionamento, estratégia, equipe treinada, atualização. São pilares. A gente precisa estar à frente do nosso tempo. Em 2019, eu comecei a usar a acetamina. Ninguém usava ainda. Ninguém usava. Quando eu comecei a usar, fazer os planos de emagrecimento, eu como psiquiatra, em 2022, 2023, ninguém fazia. Mas assim, você tem que fazer as coisas não pelo achismo. Por que que eu fui fazer emagrecimento na saúde mental? Fui estudar, fui ver a relação que tinha obesidade com saúde mental, o que que de benefício o meu paciente poderia ter se eu colocasse junto a questão do emagrecimento, né, no tratamento tradicional psiquiátrico. Então, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter posicionamento. Não adianta nada você ter conhecimento técnico e você não parecer ser uma pessoa que tem conhecimento técnico. Tem que ter estratégia, posicionamento, que eu já falei, né? Equipe e cuidar da sua saúde mental. Só que isso você só consegue também se a gente diminuir nossa carga horária, se a gente tiver menos plantões, enfim, tá? Então, são esses os pilares que eu acredito que a gente tem que ter, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Doutora, tem mais algumas perguntas aqui. Recebi algumas aqui também no privado aqui. Só que vamos fazer o seguinte. Eu vou, aham. Vamos para a próxima. Vamos deixar essas perguntas para a gente responder na próxima aula?
gerar uma curiosidade, porque assim, tá chegando muita pergunta legal, e daí a gente faz a próxima aula do dia, já está marcada para o dia 20, se não tiver nenhuma alteração, a gente Isso. solta essas perguntas, faz uma live só de perguntas e respostas, bem Ou a gente interativa. pode fazer só de perguntas e respostas. Mas deixa eu responder mais uma. Agora eu gostei dessa aqui, ó. Vai lá. Deixa eu ver. O que faz um paciente permanecer na clínica, concluir todo o protocolo de tratamento, além do resultado clínico? Com certeza, o encantamento. O paciente, ele tem que se sentir acolhido na clínica. Ele já está chegando em sofrimento, ele já está chegando num estado, ele precisa ser acolhido. Você tem que ter a competência técnica, tem que, enfim, tudo isso, mas tem que ter acolhimento. As meninas aqui, eu sempre chego assim, ó, e aí, cadê o batom? Cadê o blush? Cadê? Bom dia, meninas, né? Por quê? É assim que a gente tem que acolher o paciente. Tem uma paciente que deu uma entrevista uns dias atrás e ela falou: Nossa, só que ir lá para a clínica eu já melhoro. É isso, a gente tem que ter esse acolhimento com o paciente e ter um real interesse pela melhora dele, porque o paciente sente isso, tá? Isso aqui eu vou ter que falar rapidinho, ó. Isso aqui é uma paciente minha que veio essa semana. Ela já é minha paciente há 3 anos. Ela tá com 53 anos agora. E ela chegou muito grave, numa depressão muito grave, tentativa de suicídio e tudo, enfim. E na época a família não tinha condições de fazer cetamina, a gente manteve só tratamento tradicional e fazendo algumas reposições de vitaminas. E ela melhorou, né? Foi melhorando, melhorando, mas ela nunca chegou a 100% de melhora. E aí, ano passado, eu disse: olha, eu vou fazer a parte de revisão dos teus hormônios, enfim, e nós olhamos tudo, né? Se ela tinha alguma contraindicação para reposição hormonal, enfim, e vamos fazer tua reposição hormonal, ok? Ok? Ok. Então, de novo, uma paciente grave que chegou, ela tinha melhorado, mas não chegou ao 100% de melhora. Gente, eu não me conformo com o paciente mais ou menos. Ele tem que estar 100% bem. A gente tem que devolver funcionalidade total para ele. Então, a gente investigou a parte hormonal, fizemos a reposição, ela está fazendo, né? E aí, ontem, essa semana, ela voltou, essa de preto, essa aqui de vermelho é a filha dela, que está grávida, quase ganhando bebê. Então, vejam que, né, o que ela também falou. Estamos aqui com uma paciente muito especial. Na verdade, né, é uma família inteira que se trata comigo. É a mãe, a filha e o neto que também se tratam comigo. Mas hoje eu chamei elas para conversar aqui um pouquinho com a gente, porque aqui temos um exemplo real do que a psiquiatria 360 faz, que é uma psiquiatria que olha o paciente por inteiro. Temos uma paciente jovem, 53 anos, e ela tinha vários sintomas psiquiátricos. E para a gente chegar na resolução do quadro dela, para a gente chegar numa melhora que realmente fosse significativa, a gente precisou, além de melhorar os remédios psiquiátricos, também melhorar a parte de vitaminas, minerais e também fazer a reposição hormonal, já que ela já está também na menopausa. Então eu gostaria de saber um pouquinho como é que foi esse tratamento. Eu acredito até que você já tinha ido em outros psiquiatras, se alguma vez você tinha visto essa abordagem, enfim, e como você está se sentindo hoje. Eu já tive em outro psiquiatra, me tratei há 10 anos atrás, mas assim, agora foi muito diferente. Eu tive muito ruim e agora estou muito boa. Graças a Deus, graças à doutora Inês, eu estou ótima. E a filha, concorda? Sim, concordo, ela tá super bem. Ela, depois dessa reposição de hormônios dela, ela melhorou bastante. E ela tem que ficar bem agora, né? Tem mais um netinho vindo, então tem que estar com muita energia, muita disposição. Sim. E vocês acham que essa visão mais integral do paciente deveria ser uma abordagem de outros colegas psiquiatras? Sim, com certeza. Então,
Mais gente fazendo psiquiatria 360 graus. Isso. Estamos aqui com... Então, gente, é isso que, né, uma visão integral do paciente faz, né? Transforma a vida. Agora eu quero fazer, não sei se vocês conhecem essa pessoa fantástica, maravilhosa. Ela vai fazer um convite para vocês. Então, pensem em tudo isso, vocês tendo na mão de vocês. Conhecimento técnico, e não só um conhecimento técnico qualquer. Um conhecimento técnico aplicável, ético, com base científica e inovador. Não é algo que todo mundo faz. Concordo com alguém que falou, mas os injetáveis todo mundo já está fazendo. Sim, ok. E todo mundo fazendo, mas tem gente que nem isso não está fazendo ainda. Daí tem o próximo passo, cetamina. Daí tem o próximo passo, fotobiomodulação. Daí tem o próximo passo. Agora, ó, próximo passo, gente, é esse aqui. É o que vocês vão ver agora, a epigenética. Esse é o próximo passo. Quem não tiver à frente vai ficar para trás. Você que é médico, que atende casos crônicos complexos, casos de ansiedade, depressão, doenças neurocomportamentais e tem dificuldade de manejo no seu paciente, é imperdível para você participar do evento Psiquiatria 360 Graus com a doutora Inês, nos dias 4, 5 e 6 de setembro. Eu, doutora Elisete Kaffer, médica, especialista em epigenética, vou estar apresentando a minha aula na sexta-feira, no dia 4, sobre epigenética aplicada à psiquiatria, como identificar os fatores que geram os quadros neurocomportamentais no seu paciente através dos sinais da pele, do cabelo e das unhas, e como realizar o manejo do seu paciente, adormecendo os genes da doença, acordando os genes da saúde. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça agora, é imperdível, hein? Será uma transformação na sua vida. Você... Então, essa é uma médica fantástica que tem uma história, a Elisete, tem uma história de vida maravilhosa. Ela tem muito conhecimento sobre epigenética e a gente está montando um trabalho, fazendo uma estruturação de juntar a epigenética com a psiquiatria e cada vez mais atender pessoas que ainda não estavam tendo seus casos, né, totalmente contemplados. O valor não está só em mais conteúdo. Não quero que vocês aprendam mais conteúdo, apesar de terem muito conteúdo científico, técnico de medicina lá no Psiquiatria 360, mas está na integração de tudo isso, tá? Você poderia estudar gestão, vendas, pegar livros de acetamina, pegar livros de epigenética, enfim, de fotobiomodulação, estudar tudo e ok. Mas o que a gente está oferecendo para você é ter tudo isso já unido. Em 3 dias, uma visão organizada, ciência atualizada, novas tecnologias, aplicação médica e sim, fazer muita conexão profissional entre os colegas. É isso que o Psiquiatria 360 se propõe. E você, Inês, muito bonito você está falando, mas você não está entendendo que a gente está numa crise horrorosa. Ninguém está mais ganhando dinheiro, os médicos estão quebrados, não está todo mundo sem limite no cartão. Inês, e aí? Como é que está teu faturamento diante da crise? Aqui foi mês passado, mês 6, eu coloquei alguns dias aqui, coloquei embaixo os dias e os números de atendimentos, né? Então, aqui, no mês. Aqui foi do mês 6, ó. Num dia aqui, 8/6, 45 mil. 10/6, 39 mil. Em julho, né? Aquela semana antes da live do dia 23, que eu já mostrei para vocês, atendi ali de segunda a quinta, né? 89 mil. Aqui dessa semana. Estão curiosos para ver dessa semana? Essa nem a equipe do marketing não viu. Essa semana eu atendi segunda-feira 4 pacientes,
terça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacientes. Ontem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu transferi os de hoje para ontem, tá? E hoje eu atendi um paciente de manhã, tá? Então, essa semana, do dia 3 ao dia 6 de agosto, foram 17 pacientes atendidos e um faturamento de 107 mil, tá? Vocês acham que eu conseguiria esse faturamento enganando alguém e isso se sustentaria por tantos anos? Fazendo coisa errada, fazendo coisa não ética, fazendo coisas que não dão resultado. Então, em 3 dias, né? 3 do 6 até hoje, 3 dias. A competência clínica, mais estrutura, mais gestão, com apenas 17 pacientes atendidos, faturamento bruto de 107 mil reais. Esse resultado ele foi construído com atendimento médico organizado, uma valorização profissional e uma visão de toda a operação que acontece dentro da minha clínica. Aqui eu trouxe, né, o faturamento desse ano, dos meses, tá? Então vejam, de janeiro até junho, eu não coloquei o mês de julho, né? Todos acima de 200 mil reais por mês. Ali, abril, eu tirei 15 dias de férias. Janeiro, eu também tirei 15 dias de férias, apesar ainda de um faturamento bem bom. E aí, a comparação, né? Em 2018, ó, eu tinha um concurso de Urupema, concurso do HTR, da regulação de leitos aqui de Santa Catarina, e fazia uns 10 plantões por mês. Ou seja, trabalhava em média 380 horas por mês, e eu achava que eu estava arrebentando no faturamento. 44 mil por mês, tá? Só que não é 44, né, gente? A gente tem que tirar aqui o INSS, o imposto de renda. Desses 44, ficavam no final 32 mil reais. Ou seja, eu tinha um valor médio por hora de 84 reais que eu ganhava, tá? Líquido. Bruto, 116, tá? E olhem que interessante. Essa semana apareceu isso aqui no meu Instagram. Plantão 2015, era 100 reais a hora. 2026, pasmem, 100 reais a hora. Aí recebi num grupo lá também a divulgação de plantão também, ó. 120 reais por hora. Claro, gente, isso aqui é bruto, tá? E também saiu o concurso aqui, ó, 6 dias, ó. Saiu o concurso do mesmo hospital que eu pedi exoneração, ó, do HTR aqui de Lages. 20 horas, 10.500 reais. Deixa eu ir logo pro do mês. Então, antes eu trabalhava 380 horas por mês. Hoje em dia eu trabalho em média 66 horas. 314 horas a menos. Faturamento bruto antes, em média, 44. Atualmente eu fiz uma média ali dos meses, 250. Olhem o líquido por hora. O bruto por hora, vamos olhar o bruto. Bruto por hora, 116, que está na média do que eu coloquei aqui para vocês, né? Aqui. Esse aqui de Lages do HTR vai dar 90 e poucos reais por hora. Fiz a conta ainda hoje. E, então, lá naquela época, trabalhando muito, horrores, não tendo vida, né, eu ganhava 116 reais por hora. Hoje, em média, 3.700 reais por hora. Em termos percentuais, o faturamento bruto passou de 44 para 250, um crescimento de aproximadamente 467%, tá? Faturamento bruto por hora ficou aproximadamente 32,7 vezes maior. Acho que tive uma boa evolução em alguns anos. Mas, além disso, eu tive mais tempo, liberdade. Antes, de novo, isso.
Ou seja, estou trabalhando 314 horas a menos e estou ganhando 206 mil a mais. E isso não foi apenas crescimento financeiro, foi recuperação de tempo, de liberdade, foi recuperação de vida, gente. E quando eu vi esses cálculos, né, de horas trabalhadas, valor por hora, o faturamento dessa semana, né, que eu refiz agora dessa semana. E, gente, esses faturamentos vocês podem conferir, tá? Pedir ali para a Daiane, que é a que faz a parte de administrativa aqui, ela mostra tudo para vocês. O que eu mais senti, assim, olhando para isso, foi eu senti orgulho, claro, felicidade, né, por tudo que eu construí nesses anos. Mas senti também apreensão e tristeza em pensar o quanto de pessoas que passam a vida presas numa rotina exaustiva, trocando tempo e saúde para apenas sobreviver. E, gente, eu vou ser bem sincera com vocês agora. Essa semana, muitos colegas médicos entraram em contato. Ah, eu queria muito fazer o curso de São Paulo, mas não tenho limite no cartão. Ai, mas. E daí eu, tá, mas quanto tempo tu está formado? Ah, X anos. Eu acho que falta também a gente se priorizar e colocar um ponto final. Assim como eu falei, eu coloquei como ponto final na minha vida que em 2020 eu sairia dos vínculos públicos, plantão, sairia. 2020 era o ponto corte. Eu acho que é isso que vocês têm que fazer também. Meu ponto corte é esse. E aí, seguir em frente com metodologia, com estratégia. Se tiver alguém do lado, é muito melhor. Se eu tivesse naquela época oportunidade, se naquela época tivesse mentoria, essas coisas como tem hoje em dia, não tinha, com certeza isso teria me ajudado. Teria sido uma maneira de evitar tantos erros, estresse, tanta vigilância enchendo o saco, né? Se eu soubesse antes de muita coisa. Mas olhando ali as contas e vendo o faturamento, eu também entendo que o sucesso não é apenas faturar, é ter sim liberdade. Hoje em dia eu faço a minha profissão, tudo que eu faço aqui na clínica com muito propósito, tá? Não estou ali só para passar o tempo, para entrar o dinheirinho. Não, eu estou ali com o propósito de transformar vidas, tá? E o que fez eu evoluir tanto? Com certeza, a visão da psiquiatria 360 graus, gestão financeira, os meus diagnósticos assertivos, atualização científica, sim, e implementar novas tecnologias. Vocês não têm que esperar os outros, vocês têm que ser um dos primeiros da região de vocês a ter as coisas. Ah, mas o colega vai criticar. Deixe. Se você estiver fazendo as coisas com ética, com seriedade, com respaldo científico, não interessa o que o colega vai falar. Ter uma gestão comercial, posicionamento é importante. Ter terapias mais do que uma, ter injetáveis, ter fotobio, ter, enfim, mais do que uma coisa para oferecer para o cliente, para o paciente, tá? E superar as barreiras emocionais. Ponto. Eu tinha uma barreira com 100 mil. Quando eu comecei a ganhar 100 mil, eu não conseguia passar dos 100 mil. Pá, daí 100 mil, sabe? Aí, pá, consegui vencer a barreira de 100 mil. Aí depois foi 200. Daí consegui vencer o 200. Então, às vezes a gente coloca barreiras na gente que a gente tem que romper. Então, o que me fez evoluir tanto foi sim competência clínica, foi gestão, inovação e executar as coisas, tá? De novo, o valor não está só no conteúdo, está na integração de tudo isso. E a promessa que eu fiz para o meu pai de ser uma excelente médica, de contribuir com a sociedade, está aí e vem diante de uma oportunidade desde 2023, quando a gente lançou Psiquiatria Injetável, quando virou pós-graduação e agora quando chegou no Psiquiatria 360 graus. Eu espero que essa aula vocês tenham conseguido visualizar um futuro de vocês diferente, talvez, do que vocês estejam hoje. E que nessas visualizações vocês não se limitem. Sonhem à vontade. E vocês têm a gente para ajudar a realizar esse sonho, essa meta. O Psiquiatria 360 graus, a primeira vez a gente está saindo de Lages, a gente está indo para São Paulo, um centro maior, nos dias 4 e 5 de setembro.
E no dia 6, onde vamos ter o VIP Day, o público são médicos que atuam na saúde mental. Ah, então é só psiquiatra? Não, não, porque hoje em dia todo mundo precisa saber e todo mundo acaba atendendo saúde mental. O formato é presencial, imersivo, estratégico, e as vagas são limitadas mesmo. Isso aí não é balela do marketing, tá? Porque a gente tem um espaço que a gente locou e a gente não pode colocar mais pessoas que tem nesse espaço, tá? O que vocês vão ver nesses 3 dias? A gente vai ter escetamina, cetamina, obesidade, dor, os peptídeos, né, que agora estão sendo muito falados, gestão, posicionamento, a fotobiomodulação, terapia neural, exames laboratoriais, o T-Sculptor, que eu uso muito aqui, que a gente vai ver também, né? Será que funciona? Será que tem utilidade na psiquiatria? Hormônios, importantíssimo hormônios. A gente não pode não saber hormônios. Então, tudo isso vocês terão em 3 dias. E é uma experiência que foi pensada, sim, para conectar colegas, para transformar vidas. Para facilitar, a gente vai fazer o evento no Hotel Slaviero, que é pertinho de Congonhas, do lado do aeroporto. A gente vai trazer, nos estandes, a gente tem vários parceiros de produtos, de tecnologias que eu utilizo no meu dia a dia. Então, vocês vão ter lá essa oportunidade de ter contato com esses fornecedores, tá? E vocês vão ter palestrantes de altíssimo nível. Eu mostrei alguns para vocês, já mostrei alguns durante a semana no grupo e no Instagram. Realmente, palestrantes fantásticos. Para quem é o Psiquiatria 360? Em primeiro lugar, é para quem hoje, numa quinta-feira de noite, está assistindo até esse horário, tá? É para quem deseja ter um consultório mais lucrativo, para quem já está sobrecarregado, sente que tudo depende dele, para quem busca mais clareza, posicionamento, gestão, para quem está disposto a analisar números, processos e decisões. Tem que estar disposto a fazer a coisa. As pessoas sempre dão risada porque durante esses 3 anos, né, de curso, de mentoria, eu já pedi para alguns colegas se retirarem e devolvi o dinheiro integralmente, porque eram pessoas que não estavam dispostas a pagar o preço. Eu acho que quando você decide sabendo que tem que pagar o preço. Então, são pessoas para quem é o 360, para quem está disposto a fazer. Para quem valoriza ambiente, conexão, tá? Vai ser um ambiente rico. E para quem não é? Ah, eu quero ganhar dinheiro rápido, mas eu não quero saber psiquiatria, não quero saber essas coisas, eu só quero ganhar dinheiro rápido. Ah, não. Então, tem que procurar outra galera. Para quem espera que o marketing vai resolver tudo, não vai, gente. A gente já conversou. É você ter uma base boa, senão não vai adiantar, tá? Para quem quer só copiar a formulazinha pronta e não adaptar, também não vai funcionar, tá? Para quem não quer executar, para quem não quer reanalisar a sua própria operação, tem médico que fala: ah, mas eu faço isso a minha vida inteira, por que que agora eu vou mudar? Pô, por isso que você está assim, né? Ah, mas a minha secretária já está comigo há tantos anos, ela não quer mudar. Se ela não quer mudar, né? Tem gente que quer mudar, que quer fazer acontecer junto contigo. Se você é esse médico que quer crescer, que quer ser, né, reconhecido, quer ter um consultório, uma clínica que tenha um faturamento, que te dê tranquilidade e que ajude a melhorar muito a vida das pessoas, você é esse cara, você é essa médica que precisa estar com a gente lá em São Paulo. Aqui é o site que a gente tem, né, do Psiquiatria 360. Aqui, só para mostrar para vocês os valores, tá? Os valores originais dos 2 dias presenciais, 6.500, e dos 3, 10.900. E para quem está aqui hoje com a gente, esse tempo, e porque sim, eu quero
ter as pessoas lá comigo, fazendo diferença, aprendendo. Voltando a falar, a gente tem vagas limitadas. Temos os pacotes de 2 dias e o de 3. O de 3 dias inclui o VIP Day, que tem a parte das práticas, onde a gente vai ter implante hormonal, onde a gente vai ter as tecnologias, a gente vai ter uma proximidade maior, discussão de casos clínicos, enfim, uma proximidade maior. No VIP Day, a gente tem somente mais 15 vagas, tá? Porque eu conferi antes de entrar na aula e são 15 vagas no VIP Day. Os 2 dias, que são os dias anteriores, a gente tem um número ainda um pouco maior de vagas. Por quê? Porque o local é maior, tá? Mas também não são tantas, tá? Então, vamos aproveitar. Se você está com esse impulso, você olhou e pensou, eu acho que isso pode me ajudar. Vai, gente, vai, vai. O evento de 2 dias, 4 e 5 de setembro. O valor original à vista, 6.500, né? A gente conseguiu diminuir esse valor, o Nupix 5.200, parcelado com 10% de desconto, 5.850. Deixa eu só ver. Ah, daí tá aqui. Aí o 3 dias, valor original 10.900, 10 vezes com 10% de desconto 9.810. Por que que eu tô passando tão rápido assim? Porque aqui em cima vocês estão vendo, ó, agora em até 21 vezes sem juros e tem o QR Code. Porque o Yuri, que deu o depoimento, quando ele fez a mentoria, mas ele pediu tanto, mais tanto 21 vezes, mais tanto que a gente teve que ir atrás do cartão para aumentar o número de parcelas. E hoje de tarde, quando ele me mandou esse vídeo, ele falou: "Inês, você tem que fazer em 21 vezes." E aí, graças ao Yuri, vocês estão tendo essa oportunidade aqui. O parcelado com os 10% de desconto tem aqui o QR Code. Vocês conseguem fazer ele em até 21 vezes sem juros, tá? Esse aqui é para os 2 dias, os dias 4 e 5, tá? E também vocês podem chamar diretamente a nossa equipe, tá? Lá no grupo a gente vai abrir depois para algumas perguntas, a gente vai colocar o QR Code lá também, tá? Mas vocês podem também conversar e tirar dúvidas com minha equipe. E aqui, os 2 dias mais o VIP Day, também mantivemos os 10% de desconto e, graças ao Yuri, fizemos em 21 vezes, em até 21 vezes sem juros, tá? Escanear o QR Code, você já tem acesso. Cuidado, gente, tem muita gente, né, com má intenções, que às vezes se faz passar pela gente, enfim, ou mandam uma super promoção, e, enfim, e é golpe. Então, vocês vão sempre conversar com Joana, Camila, Ricardo ou Daiane. Eles estão lá no grupo, eles são administradores do grupo também, tá? E atenção, não utilize a urgência para tomar uma decisão inadequada. De repente você agora, Inês, você deu uma aula, pá, foi show, eu me encantei, pá, vou lá. Não, vamos pensar. Mas o que eu quero dizer também, não use a busca por certeza absoluta para adiar uma decisão que já está clara. Isso que eu mostrei para vocês é algo que já está claro. Aqui vocês têm o caminho, vocês têm a orientação. Vocês têm tudo aqui, gente, que eu não tive quando eu iniciei. E aqui não é fazer uma compra por impulso, ah, sou bipolar, vou comprar pelo impulso. Não. Você tem um motivo por trás por comprar, né, esse evento presencial em São Paulo. É essa transformação que eu mostrei, que aconteceu comigo, que aconteceu com vários colegas, com mais de 300 colegas que já participaram nesses 3 anos, né, das minhas mentorias. Já está claro o que precisa ser feito. Eu coloquei ali. É conhecimento técnico, é estratégia, é inovação e execução. Não consigo nem pensar em fazer tudo isso. Pega o QR Code e
participa desse evento que transforma, em primeiro lugar, a sua vida. Em segundo lugar, a vida dos seus pacientes. E eu sei que novas portas assustam. Alguém já perguntou ali da vigilância? Sim, gente, vocês vão começar, vai ter vigilância, vai ter colega falando mal, tudo isso vai acontecer, tá? Então, essas novas portas assustam mesmo. Mas para a gente viver o extraordinário, a gente precisa coragem para girar a maçaneta e ver o que tem do outro lado. Senão você vai sempre ficar no mas. Então, eu quero perguntar: quem vai virar a maçaneta e vai estar comigo nos dias 4, 5 e 6 de setembro em São Paulo, no presencial do Psiquiatria 360 Graus?